Boa noite, pessoal. Iremos apresentar o trabalho de organização e arquitetura de computadores, impressoras e monitores. Os integrantes do grupo é Flaine, Leonardo e Matheus. A introdução. Hoje é história a importância das impressoras, como um mecanismo que proporciona agilidade em impressão de documentos, com extrema facilidade. A primeira que queremos abordar é a impressora jato de tinta, que é muito utilizada no ambiente doméstico como no ambiente corporativo. Agora vamos ao seu funcionamento. O funcionamento da impressora jato de tinta se dá através da seguinte forma. Ela borrifa através do cabeçote de pressão, que tem micros furos, onde é pulverizada no papel, de cima para baixo, da esquerda para a direita. E essa mistura de cores são gerenciadas pelo software da impressora. Agora a gente vai abordar as impressoras a laser, que também é muito utilizada no ambiente corporativo. Vamos ao funcionamento. O laser ele é disparado num canhão em um espelho no formato hexagonal. Essa reflexão varre o tambor fotorreceptor, que está carregado positivamente. Onde o laser atinge, essa área que foi tocada fica que no momento ela está em carga positiva, ela fica com a carga negativa. Sendo assim, a área que continua positiva é a área de impressão. Então, quando o tone é pulverizado e ele possui carga negativa, o tambor atrai essa carga negativa, revelando a impressão. Impressoras jato de tinta, a impressora gerencia o arquivo de impressão, jogando na sua memória. E o software carrega de interpretar o esquema de cores. Eu sou o Leonardo e vou falar sobre monitores. Então, os monitores são dispositivos de saída de imagem e vídeo, né? Então, para entender o funcionamento dos monitores, vamos falar um pouquinho sobre os monitores de tubos por raios catódicos. As imagens dos monitores de raios catódicos são produzidas de cima para baixo, da esquerda para a direita, linha por linha, várias vezes por segundo, e isso não é perceptível ao olho humano. Na base do canhão tem na base do tubo tem 3 canhões de elétrons, um para cada cor. Esse feixe de luz varre a tela do monitor, entra em contato com o fósforo, que é composto da tela internamente, e quando o feixe de elétron entra em contato com o fósforo, forma-se a imagem. Então aqui, como vocês podem ver no esquema, tem um canhão tem 3 canhões de feixe de elétrons, um para cada cor. Esse feixe de elétron ele vai reto, quando passa pelas placas defletoras ele é desviado varrendo a tela que é composta com fósforo, e quando entra em contato com fósforo gera-se a imagem. Então aqui nós temos um exemplo de imagem gerada através desses feixes de elétrons emitidos pelo canhão de raio catódico. Por ser gerada de cima para baixo, da esquerda para a direita, várias vezes por segundo, é quase imperceptível pelo olho humano, sendo perceptível possível ver apenas, né, através de câmeras com alta capacidade de captura de frames por segundo. Então vamos falar agora da LCD, né? Numa tela de LCD, ao contrário das telas de tubo, as linhas de pixels ficam acesas. Dessa forma, toda a imagem permanece projetada enquanto é atualizada de cima para baixo. Então aqui eu tenho um esquema, né, das camadas das telas de LCD, né? Então os monitores possuem um fundo gerado por lâmpadas fluorescentes, né, e possuem uma tela de LCD na frente. Essas placas possuem ranhuras microscópicas paralelas que estão posicionadas a 90 graus uma da outra, como vocês podem ver no
na imagem. A luz da lâmpada fluorescente atrás do monitor atravessa um polarizador que se propaga em apenas uma direção. Atravessa o primeiro vidro, logo em seguida atravessa o cristal líquido que está que está entre essa camada de vidro, e a luz polarizada sofre um desvio de 90 graus. Atravessa a segunda placa de vidro e o outro polarizador com a direção perpendicular ao primeiro polarizador. Dessa forma, vemos um monitor iluminado. Quando uma tensão é aplicada entre as placas, gerando assim um campo elétrico, as moléculas de cristal líquido se orientam na direção desse campo elétrico, deixando de desviar a luz polarizada. A luz, então, não atravessa o segundo polarizador, e o que vemos é uma tela apagada, ou seja, uma tela preta. Dessa forma, cada pixel pode ser ligado e desligado eletronicamente, utilizando os cristais líquidos para rotacionar a luz polarizada. Cada pixel é formado por 3 subpixels. Esse conjunto de pixels podem gerar um esquema de milhares de cores, alterando apenas a intensidade de luz emitida por cada pixel. Nas telas de LCD, cada pixel é polarizado individualmente e é feita de cima para baixo em uma linha cada vez, E isso acontece tão rápido que também é imperceptível aos olhos humanos. Os monitores de LED praticamente têm a mesma composição estrutural dos monitores de LCD, porém a iluminação é feita através de lâmpadas de LED que substituem as lâmpadas fluorescentes, e podem ser de 3 tipos. A ED-LED, que tem a iluminação branca nas laterais do painel, são bem fininhas e geralmente são utilizados por telas de notebook. A Direct LED, que tem a iluminação no painel traseiro, por lâmpadas brancas espalhadas atrás do painel, e elas possuem um melhor contraste e melhor definição, ao contrário das ED-LED. A RGB LED utiliza um painel com LEDs coloridos espalhados no painel traseiro. Esses LEDs são azul, verde e vermelho e têm a definição maior, de melhor qualidade. Assim como nos monitores de LCD, cada LED pode ser ligado e desligado individualmente, gerando assim um conjunto de milhares de cores. Então aqui temos o esquema do monitor de LED, que é praticamente a mesma estrutura dos monitores de LCD, porém a diferença é que o painel traseiro é iluminado por LED e não por lâmpadas fluorescentes, como no de LCD. Os monitores OLED, Organic LED, são monitores similares ao LED, porém usam um filme orgânico contendo carbono para emitir luz. Cada pixel é autoiluminado dependendo do nível de tensão aplicado no filme de carbono, podendo assim controlar a iluminação de cada pixel individualmente e apagando cada um deles. Ou seja, não precisa de luz de fundo, deixando a imagem muito mais nítida. Então, os monitores de OLED, eles têm praticamente a mesma estrutura da LCD e da LED, porém a diferença é que, enquanto nos monitores de LCD eu tinha um painel com iluminação por lâmpadas fluorescentes, e na LED eu tenho uma unidade de luz de fundo iluminada por LEDs, no OLED eu tenho uma película, um filme de carbono, um filme orgânico de carbono, e onde, dependendo do nível de tensão aplicado nesse filme de carbono, é gerada a iluminação. E cada pixel pode ser controlado individualmente, apagando cada um deles. Ou seja, não precisa de iluminação, de um painel de iluminação para poder gerar essa luz, para poder iluminar os pixels. Então, assim encerramos nossa apresentação, e com a conclusão de que os monitores, como as outras tecnologias, vêm evoluindo cada vez mais, proporcionando aos usuários de computação e de TV, novas experiências. Então é isso, ficamos por aqui.